Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos! Dando continuidade às resoluções, faremos agora a Unesp primeira fase de 2022, a prova dos cursos de Ciências Exatas e Humanidades. Mas antes de iniciarmos a prova, vou pedir a você que considere se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe e comente neste vídeo. Vamos dar engajamento ao canal. E ao final desse vídeo, dê o seu like, por favor. Vamos então à primeira questão, a questão Q76, uma questão que falava sobre movimento circular, uma questão de mecânica. Essa questão nos dizia: durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como um compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 segundos. Grife esse tempo, por favor. Movendo sua caneta com velocidade escalar constante, grifa que a velocidade escalar é constante, teremos aí um trajeto, um trecho de um movimento circular uniforme sobre uma superfície plana e mantendo sempre o barbante esticado. Sendo VA e VB as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante, adotando-se π como sendo 3, e considerando as informações do texto e da figura, qual o valor da diferença de VA menos VB, da velocidade escalar VA menos VB? Veja bem, aqui estão os pontos A e B da corda que está devidamente esticada e a professora realizando o movimento circular num arco de circunferência de 30 graus. Deste ponto a este ponto, leva-se 3 segundos. Ah, entendi, professor. Esse trecho aqui, isso, ó. Esse trecho leva-se 3 segundos para ocorrer. O que eu preciso lembrar com você é o seguinte: quando falamos de movimento circular, temos 2 equações a serem relembradas. Primeira equação é a equação da velocidade escalar. Velocidade escalar medida ΔS sobre ΔT. Professor, mas é a equação da velocidade constante. Pois bem, o movimento é um movimento circular uniforme. Logo, sua velocidade escalar será constante. Essa velocidade escalar é a mesma que você conhece por velocidade linear, ou também velocidade tangencial, porque ela é representada na tangente ao movimento circular. Ah, entendi, professor. Aqui é o centro, essa é a linha radial, o raio, e perpendicular a ela nós temos a tangencial. Exatamente. E aí o que eu quero lembrar com você é o seguinte: esta velocidade tangencial chamaremos de V de A. E esta velocidade tangencial chamaremos de V de B. Professor, tu fez a velocidade B um pouquinho menor que a A, né? Tu vai entender já o porquê. Vem comigo. Para dar uma volta completa, a distância percorrida por qualquer objeto no movimento circular seria dado pela expressão 2πr, o perímetro da circunferência. E o tempo de uma volta, por definição, chama-se período. Ah, entendi, professor. E aí tu há de se lembrar, Nós temos uma grandeza que relaciona a ideia dos movimentos com o tempo. É a grandeza frequência. Frequência, número de voltas por intervalo de tempo. Eita, professor, que tu tá revisando aí Isso. Você sabe, A gente revisa aqui um pouquinho da teoria antes de começar o exercício. Número de voltas por intervalo de tempo. Intervalo de tempo no sistema internacional dado em segundos e a frequência dada em hertz. Ah, entendi, professor. E se eu tomasse como exemplo uma volta apenas? Esse é o grande detalhe que eu quero que você entenda. Nós sempre montaremos as equações pensando em uma volta. Facilita nosso raciocínio, quer ver? Para uma volta, a frequência ficaria n igual a 1, e o tempo de uma volta, por definição, é o período.
Então a frequência é o inverso do período, né, professor? Exatamente. Se o inverso do período é a frequência, eu posso escrever 2πr vezes f. Pronto. Eita, professor, que assim fechou, né? Isso, exatamente. Essa é a equação da velocidade tangencial, medida em metros por segundo. Uma vez que nós usaremos o raio em metros, o período em segundos ou a frequência em hertz. Ah, professor, tô ligado, hein? Quer dizer que essa é a equação tangencial. Isso, da velocidade tangencial. Só que quando você tem um movimento circular, existe uma outra equação, a equação da velocidade angular. Lembre-se que velocidade é uma medida de rapidez. Eu posso medir a rapidez de várias formas, né? A rapidez com que eu copio uma lousa é a lousa que eu copio, o comprimento da lousa que eu copio em função do tempo, ou quantas lousas eu copio pelo tempo. A velocidade com a qual eu preparo um bolo é a rapidez com a qual o bolo se inicia e termina, e assim por diante. Eu posso medir a velocidade de várias formas. Essa é a forma tangencial, mas existe uma outra aqui, ó, que é a chamada velocidade angular. Ah, entendi, professor. É dado por essa letrinha aí. Isso. Ele é o ômega, né? Ó, ômega é igual. Agora vem aqui, por favor, me acompanha. Quem não teve aula com o tio, presta atenção. Se a velocidade linear é espaço por tempo, variação de espaço por tempo, por analogia, a velocidade angular será variação de ângulos por intervalo de tempo. Ah, entendi, professor. E aí, do mesmo jeito que aqui a gente fez para uma volta, aqui nós também faremos. Para uma volta, a variação angular é de 360 graus, ou 2π radianos. E o tempo para uma volta é o período. Mas como o inverso do período é a frequência, eu posso escrever 2πf. Ah, professor, entendi. Essa é a equação da velocidade. Isto. Essa é a da velocidade angular. Velocidade angular, ângulos por tempo, radiandos por segundo. Compreendi, professor. Desde que a frequência seja dada em hertz e o período seja dado em segundos. Entendi, professor. Matou, né? Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Olha aqui para o tio, por favor. Tu concorda que esse 2π sobre o período que aparece aqui também aparece aqui? Eita, professor, não é que é verdade? Pois bem, eu posso substituir isto dentro disto. Ah, eu posso pôr o ômega aqui dentro, exato, e chegar à expressão que diz que V é igual a ômega R. Pronto. Essa é a relação entre as velocidades. Está aqui, ó. Tá, professor, pois chegue de teoria agora e vamos lá para o exercício, ver o que ele queria. Pois é, vamos lá. O que ele queria saber era o VA menos o VB. Você agora entende por que VA é maior do que VB. Os dois realizam o mesmo movimento circular, com a mesma velocidade angular. Os dois percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. No entanto, o raio da A é muito maior que o da B. Como o raio da A é maior, ela terá maior velocidade. Por isso, inclusive, que ele nos pede VA menos VB. Ah, entendi, professor. Professor, e como é que nós vamos resolver isso? Veja bem, o V é ômega vezes R, certo? Eu posso colocar ômega vezes raio de A menos ômega vezes raio de B, certo? Coloco o ômega em evidência, vou escrever raio de A menos raio de B. No lugar deste ômega, podemos substituir a variação de ângulos por intervalo de tempo, que o tio acabou de explicar para você, vezes o raio de A menos o raio de B. Por favor, preste atenção aqui no tio. O raio de A
menos o raio de B são exatamente esses 18 centímetros que ele nos deu. O único detalhe é que nós manteremos em centímetros aqui, porque as alternativas estão em centímetros por segundo. Então venha comigo, por favor. VA menos VB será igual. A variação angular foram de 30 graus. Professor, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radiandos, certo? Só monte uma relação. 2π radiandos equivale a 360 graus. 30 graus equivale a x. Pronto, monta uma regrinha de 3. Ah, entendi, professor. E o intervalo de tempo é 3, né? Isso. Vezes 18 do raio. Simplificando, 18 dividido por 3 vai dar 6. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Professor, o que vai sobrar aí? Ué, vai sobrar π. Então, VA menos VB será igual a π centímetros por segundo. Ele pediu para você considerar o π como sendo 3. Logo, o gabarito desse exercício será 3 centímetros por segundo. Assinalamos a alternativa C como resposta. Agora a questão Q77 diz assim: a imagem mostra o exoplaneta em órbita ao redor de sua estrela na constelação de Centauro, distantes 40 UA, um do outro. Professor, o que é o UA? O UA é a unidade astronômica, a medida da distância entre o Sol e a Terra. Essa unidade de medida é a unidade de comprimento. Ele diz assim: esse é o primeiro exoplaneta do qual se obtém uma imagem direta. Uma comparação com objetos do Sistema Solar, sabe-se que esse exoplaneta tem uma massa correspondente a 5 vezes a massa de Júpiter e que sua estrela tem uma massa 0,025 vezes a massa do Sol. Ele então nos diz aí alguns dados e pergunta: qual a intensidade da força de atração gravitacional entre o exoplaneta e a sua estrela? Grifa ali, por favor, a intensidade da força gravitacional. Meus amores, ele te deu uma dica, ele te deu a constante universal da gravitação. Ficou fácil, porque veja bem, a força da atração gravitacional é a força da atração entre corpos cuja massa são massas astronômicas. Eu posso entender, né? Já discutimos isso uma vez. Venha rapidinho aqui no cantinho com o tio, ó. Imagine você que eu tenho um grande pano esticado, certo? Esse grande pano esticado está preso nas suas extremidades. E vamos imaginar que por algum motivo o tio colocou uma bolinha em cada um dos cantinhos aqui, ó. Uma bolinha de vidro, uma bolinha de gude, seja lá como você chama aí na sua região. Imagine você que nós jogaremos no centro deste pano uma bola de grande massa e mão. Ah, entendi, professor. Então é um corpo de grande massa. Isso. Quando eu jogar, o que vai acontecer? Ele vai afundar no pano, né, professor? Exato, ó. Ele irá causar aqui, ó. Professor, ele vai deformar o pano, né? Isso, ó. Ele vai gerar uma grande deformação no pano. Sendo essa deformação muito grande por conta da sua grande massa, ele passa a atrair esses corpos para dentro de si, para perto de si. Essa atração surge devido a uma força, e a esta força damos o nome de força gravitacional, certo? Caso esses objetos já estivessem em movimento, ao se criar este cone, eles permaneceriam nesse cone em movimento. Tá aqui, ó. Eita, professor, que é daí que nascem os movimentos, isso, os movimentos circulares de um corpo em volta do outro. Pois bem, e esta deformação que nós estamos vendo é o que nós chamamos de gravidade. Eita, professor, e esta deformação no pano nós chamamos de gravidade. Caracoles, professor. Isso, é a tal da deformação no espaço-tempo, certo? Professor, entendi. Então é daí que nasce a força? Isso, é daí que nasce a força, né? Então, esse exoplaneta irá atrair a estrela de encontro a si
através de uma força gravitacional, assim como no par ação-reação, a estrela também irá atrair o exoplaneta com a mesma força gravitacional. Ah, entendi, professor. Essa tal força gravitacional é a mesma, é? É, né? É um par ação-reação. Eu posso, portanto, escrever que a força gravitacional será igual a Gzão, Emão, Eminho, sobre a distância d ao quadrado. Pronto. Eita, professor, que agora foi que ficou fácil, né? Meus amores, agora é só substituir, ó. Ele deu todas as massas, deu a unidade astronômica e deu a constante. Por favor, só substituir. Vem nas continhas com o tio, ó. Força gravitacional será igual ao G, que vale 6 vezes 10 a menos 11, vezes a primeira das massas, vamos chamar aqui a massa do exoesqueleto, que é 5 vezes a massa de Júpiter. Professor, mas a massa de Júpiter, isso, ele deu ali, ó, 2 vezes 10 a 27, certo? Vezes 0,025, viu? Vamos melhorar essa história aqui. Já vamos escrever assim, ó, 25 vezes 10 a menos 3, certo? Ah, entendi, professor. Mas é vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. Isso, certo? E tudo isso dividido pela distância. Professor, a distância é de 40 unidades astronômicas. Então é 40 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 11. Só que essa brincadeira tem que estar ao quadrado, né? Não vai esquecer do quadrado aí, certo? Pois bem. Professor, como é que nós vamos facilitar a nossa vida aí? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho com o tio. O que dá pra gente facilitar a nossa vida? Vamos fazer assim, ó. Podemos escrever assim. 2 vezes 25 vai dar 50. 50 vezes 2 vai dar 100. Então até aqui já deu 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado com 10 a 27 dá 10 a 29. 10 a 29 com 10 a 30, 10 a 59, não é isso? 10 a 59, professor, mas agora tem um 10 a menos 11 com 10 a menos 3, que dá 10 a menos 14. 59 menos 14 vai dar 45. Ah, entendi, professor. Então vai ficar 5 vezes 6, que é 30, vezes 10 elevado a 45. Isso. Tudo isso dividido por... Agora vem com o tio aqui, por favor. Esse 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2, certo? 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Então ficamos 60 ao quadrado. Professor, 60 ao quadrado? Isso, eu vou escrever 60 vezes 60. E 10 elevado a 11 ao quadrado é 10 elevado a 22. Eita, professor, que você... Isso, agora vem com o tio, ó. Simplificando o 30 e o 60, aqui vai sobrar um 2, certo? Ah, entendi, professor. E aí? Bom, e aí que agora eu posso escrever assim, né, ó. 10 a 45 dividido por 10 a 22, subtração de expoentes, isso vai dar 23. 10 a 23. Eu vou escrever 10 vezes 10 a 22. Ah, entendi, professor. Dividido por... dividido pelo que sobrou lá embaixo, né? Sobrou um 2 vezes 60. Eita, professor, que agora foi que... Isso, ó. Eu posso dar uma ajeitada nessa brincadeira, cortar este zero com este zero e escrever que a força gravitacional será igual... Podemos derrubar um 10 aqui e escrever 10 vezes 10 a 21, dividido por 2 vezes 6, que é 12. Professor, mas isso aí vai dar 0, alguma coisa? Exato, né? Se fosse 12 por 12, daria 1. 10 dividido por 12 vai dar aproximadamente 0,8. Então a força gravitacional será igual 0,8 vezes 10 a 21. Para não ficar o 0,8, eu vou derrubar mais um 10. 8 vezes 10 elevado a 20. Eis aqui
o gabarito do nosso exercício. Assinalamos, assim, a alternativa A como gabarito do exercício. E agora na questão 78, ele diz assim, ó, 2 amigos reuniram-se para empurrar um veículo de massa e-mão em linha reta a partir do repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Entre as posições inicial e final, atuou sobre o veículo uma força resultante Fr que variou em função do tempo, em 2 intervalos de tempo, T1 e T2, conforme o gráfico. No intervalo de tempo T1 mais T2, qual a velocidade adquirida pelo veículo? Meus amores, por favor, vamos lembrar o seguinte, eu poderia aqui imaginar o cálculo de uma segunda lei de Newton. Através da força resultante eu determino a aceleração, para aquela aceleração eu determino a velocidade em função do tempo, a velocidade do primeiro trecho seria a inicial do segundo, calcula-se mais uma vez a aceleração, determina-se a velocidade... Ih, professor, tá dando muito trabalho, hein? Pois é, fazer por cinemática aqui, misturado com dinâmica, ia dar um trabalhinho legal. Então, nós vamos mudar a perspectiva. Se eu estou aplicando uma força ao longo de um tempo, eu estou aplicando um impulso. E o teorema do impulso nos diz, quando eu aplico um impulso sobre um corpo, eu vario a sua quantidade de movimento. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Logo, eu posso escrever aqui, ó, venha comigo. Impulso é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que tanto o impulso quanto a quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Para onde um aponta, o outro aponta também. Os dois possuem a mesma direção e sentido. No entanto, aqui há um grande detalhe. O nosso objeto vai para uma única direção e sentido. Nós, evidentemente, adotaremos esta única direção e sentido como sendo nosso sentido positivo. E uma vez que eu determinei o sinal, eu não mais preciso da notação vetorial. Eu posso reescrever esta brincadeira como sendo impulso igual à variação da quantidade de movimento. Ah, professor, compreendi. E agora é que começa a brincadeira. Vem com o tio, por favor. Onde está escrito impulso, eu preciso me lembrar que impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. Enquanto que a variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial. Eita, professor, pois é, só que tem um detalhe importante. Para tu usar esta equação, a força teria que ser resultante ao longo de todo o trecho. E ela não o é. Então, o que nós fazemos, professor? Nós podemos, no lugar da força vezes o tempo, utilizar da área do gráfico de força vezes tempo. Ah, força por tempo, né, professor? Se eu fizer lado vezes lado, vai ficar força vezes tempo. Exato. E força vezes tempo é impulso. Então, esse cidadão aqui, nós determinaremos ele através da área. Ah, entendi, professor. A área do gráfico vai dar o impulso. Isso. Que será numericamente igual a quem, professor? mv menos mv0. No entanto, a velocidade inicial é 0. Ele parte do repouso. Logo, isso aqui será m vezes v. Ah, entendi, professor. Então, bora pro cálculo. Acabou, né? Vem comigo aqui. Farei área da figura 1 mais a área da figura 2, certo? Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. E aí vem comigo, por favor. A área 1, lado vezes lado, vai ficar força F vezes tempo T1, mais a área 2, que é a força 2Fs vezes a altura T2. Professor, como é que foi que fez isso aí mesmo? É porque área é lado vezes lado, não é isso? Então, força vezes T1 é área 1. E 2Fs vezes T2 é área 2.
E tudo isso é igual a massa vezes a velocidade final. Eita, professor, que eu entendi. E é que, né? Isso, ó. Ele pedia para nós a velocidade final, não era isso? Posso simplesmente escrever assim, ó? Vem com o tio, por favor. Professor, esse F a gente põe em evidência, né? Isso. E aí vai ficar T1 mais 2T2. E a massa que estava multiplicando a velocidade passará dividindo. Pronto. Ah, professor, tu tá de brincadeira aqui. Não, tô não. Ó, essa aqui é a velocidade final do corpinho. Esse é o gabarito da questão. Essa é a alternativa B de bola. E agora então continuamos na questão Q79, que dizia assim: um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus Celsius, grifa, e 10 gramas de gelo a menos 40, grifa também. Você tem a massa, tem a substância e a temperatura. Ele falou de misturar esses caras todos. Espera aí um pouquinho. Eu já estou entendendo que esse exercício é um exercício de calorimetria. Eu terei aí uma troca de calor entre corpos, certo? Clássico exercício da Unesp. Tudo isso foi colocado em um calorímetro ideal, onde já existiam 800 gramas de água a 5 graus Celsius. Grifa também, por favor, a massa de água e a temperatura dela. Tudo em equilíbrio térmico com o calorímetro. Tudo quem, professor? Tudo água. Os 800 gramas de água estavam em equilíbrio com o calorímetro. Ou seja, tanto a água quanto o calorímetro estavam a 5 graus Celsius, certo? Continuando, ele nos diz: sabendo que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius, específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Depois de atingido o novo equilíbrio térmico, dentro do calorímetro, ele quer saber nas alternativas, bate o olho, se ainda vai ter água líquida, se vai ter água líquida com gelo, se só vai ter gelo, ele quer saber o que acontecerá. Veja que ele não deu nenhum dado a respeito do calorímetro, logo nós não consideraremos ele como parte efetiva do equilíbrio, das trocas de energia. Nós vamos partir do princípio que a capacidade térmica do calorímetro será igual a zero. É um calorímetro ideal, certo? Ah, entendi, professor. Ele não falou, né? Pois é, ele não falou, então nós vamos considerar. E aí a gente já sabe que para um equilíbrio térmico, a somatória de todos os tipos de calor trocados pelo sistema tem que ser igual a zero. Ah, entendi, professor. Quer dizer que os calores recebidos mais os cedidos tem que ser zero, né? Exatamente. Agora, eu quero fazer aqui uma breve discussão com você. Professor, e como é que eu vou saber se tem energia para derreter todo esse gelo ou não? Nós faremos da seguinte forma. Eu quero que você se lembre do seguinte. Vem comigo, por favor. Imagine uma situação hipotética onde eu tenho um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Certo? Agora vamos imaginar o seguinte. Eu só tenho água a uma determinada temperatura acima de zero. Está aqui. Água a uma determinada temperatura acima de zero. Água líquida, portanto. Lembre-se que nós estamos ali ao nível do mar, né? E agora nós também tenhamos gelo. Entendi, professor. Qual é o lance? O lance é o seguinte. Eu vou realizar um cálculo aqui, prévio, para descobrir alguns detalhes importantes. Eu vou descobrir o seguinte. Primeiro, quanto de calor eu precisaria para que todo o gelo chegasse a 0 graus? Entendi, professor. E depois eu vou calcular quanto de calor eu preciso para derreter todo este gelo, certo? Pois bem, e aí, professor, o que tu vai fazer com isso? Bom, venha comigo aqui, ó. Este primeiro valor representa o calor Q1 necessário para que o gelo saia da sua temperatura e chegue a zero.
Este outro intervalo corresponde a um Q2, que é o calor necessário para derreter todo o gelo. Professor, e da onde viria todo este calor? Viria da água que vai sofrendo um resfriamento, certo? O grande detalhe agora é o seguinte: se nós tomarmos a água como referência e chegando a zero, ela irá diminuir a sua temperatura de tal forma que ela atingirá o zero. Ela pode atingir o zero nesta posição, ela pode atingir o zero nesta posição, ou ela pode atingir o zero numa posição muito à frente. Professor, o que aconteceria em cada uma das situações? Quero discutir contigo, por favor. Se for a curva A, a quantidade de calor que a água cederia seria insuficiente para derreter todo o gelo. Logo, nós teríamos uma mistura de água com gelo a 0 graus. Se nós estivéssemos na curva B, nós teríamos um calor exatamente igual àquele necessário para o gelo totalmente derreter. Nós teríamos água a 0 graus Celsius. E se nós tivéssemos a curva C, professor? Aí tem mais energia sendo cedida pela água do que o gelo gastou até derreter. Então ainda vai sobrar um pouquinho de energia. Logo, ele ainda subiria um pouco a sua temperatura até atingir o equilíbrio. Nesse caso, nós teríamos água a uma temperatura maior do que zero. Evidente, venha comigo. No caso A, colocarei aqui para vocês. Em A, nós teríamos, portanto, água líquida e gelo a 0 graus Celsius, ok? No caso B, nós teríamos água líquida a 0 graus Celsius. E em C, nós teríamos água líquida acima de 0 graus Celsius. Na situação a massa de água líquida será a água que já era líquida, mais a parcela do gelo que derreteu. E a massa do gelo seria a massa restante, aquela total menos a que derreteu. Na situação B, a massa de água seria a massa de água líquida que nós já tínhamos, mais toda a água do gelo que derreteu. E no C, a massa seria a massa de água líquida, mais a massa de água líquida que provém do gelo que derreteu. Ah, entendi, professor. Então, seriam situações totalmente diferentes. E como é que nós vamos fazer? Vem comigo, por favor. Primeiro, pensemos apenas no gelo. Vamos calcular quanto de calor eu preciso para fazer com que esse gelo a menos 40 chegue a 0 graus. Então, professor, nós vamos usar aqui que o calor 1 é mc ΔT, né? Isso, calor específico sensível. Estamos falando de um aquecimento, certo? Esse calor seria igual à massa de gelo, que é 100, calor específico sensível dele, que é meio, temperatura final, que seria chegar a 0, menos a inicial, que é menos 40. Toma cuidado aí, ó. Eita, professor, tinha aí uma pegadinha, né? Pois é, certo? Nós estamos calculando esta subida da curva. Então, o calor Q1 seria igual, meus amores, menos com menos vai dar mais, 40 com 0 dá 40, dividido por 20 vezes 100 vai dar 2.000 calorias. Pronto. Para aquecer o gelo. Agora, para derreter esse gelo, professor, é o calor Q2. Esse calor Q2 é um calor latente, porque agora ele está sendo derretido, hipoteticamente derretido. A massa sendo derretida é 100 gramas, calor latente é 80, isso aqui nos dará 8.000 calorias. Ou seja, o gelo
Para chegar a água líquida a 0 graus precisa de 10.000 calorias. Vamos ver se a água é capaz de ceder esta quantidade de calor. Venha com o tio. Vamos ver se a água é capaz de ceder essa quantidade de calor. Então vem comigo aqui, ó. Eu vou calcular um Q, onde este Q é um mc ΔT, é um calor sensível, isto para a água que estava dentro do calorímetro. Dentro do calorímetro eu tinha 800 gramas de água com um calor específico sensível 1, porque está na fase líquida. A temperatura final, eu quero saber, quando ela chegar a 0 graus, quanto que ela irá ceder. Menos sua temperatura inicial, que era 5. Espera aí, professor, volta. Temperatura final 0 é porque eu quero calcular quanto que ela cede quando ela sair dos 5 graus e chegar no 0. Ah, entendi, professor. E a temperatura inicial dela era 5, né? Então, final menos inicial. Pois bem, faz aí, professor. Menos 5 vezes 800, 5 vezes 8 vai dar 40, isso aqui dá menos 4.000 calorias. Esse menos é porque é calor cedido, certo? Agora, a quantidade de calor que provém da água que estava fora, que foi adicionada depois, também será um resfriamento, também usarei a fórmula do mc∆T. No entanto, a massa que vem de fora são 600 gramas. O calor específico também é 1. Eu também calcularei ela chegando aos 0 graus, menos sua temperatura inicial, que era 10. Menos 10 vezes 600 dá menos 6.000. Horas, professor, veja aí o que está acontecendo. As águas conseguirão juntas liberar 10.000 calorias. Professor, mas o gelo precisava exatamente de 10.000 para chegar a 0 e derreter completamente. Pois bem, logo, no final dessa brincadeira, nós teremos apenas água no estado líquido a 0 graus Celsius. Ah, é, professor? É. Porque a água que estava 5 e a água que estava 10, ambas foram para 0 para liberar essa energia. E o gelo que saiu lá da sua temperatura de menos 40 para chegar a 0 consumiu toda essa energia. Mas ele consumiu uma vez que derreteu. Então a massa final de água líquida será a massa de todas as águas que eu tinha no estado líquido, mais a água que provém do gelo que derreteu. Logo, nós teremos 100 do gelo, mais 800 da água que estava no calorímetro, mais 600 da água que foi adicionada. Professor, 800 com 600 dá 1.400. Com mais 100 ali do gelo vai dar 1.500 gramas de água líquida. Esta é a nossa situação final. 1.500 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Assinalamos ali a alternativa D de dado. Chegamos então à questão Q80, que uma questão de ótica, dizia o seguinte: uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, parou. Espelho esférico côncavo de maquiagem. Gente, lá na resolução da prova da Unesp, no dia de Biológicas, eu já falei sobre os espelhos, sobre as características das imagens. Se você não assistiu ainda, clica no link dessa descrição, lá estará a discussão dos 3 espelhos: plano, esférico côncavo e esférico convexo. No entanto, só recordar contigo rapidinho. O espelho plano tem imagem sempre do mesmo tamanho, equidistante, virtual e direita. E também tem a característica do enantiomorfismo, né? A inversão lateral. Guardou? Do mesmo tamanho, direita e virtual. Já o espelho convexo também só tem uma imagem, menor, direita e virtual. Eu peço sempre para você guardar essas duas. Por quê? Todas as outras são do espelho côncavo. Professor, por isso que ela usou na maquiagem, né? Exato.
A ideia de um espelho para maquiagem é ampliar o seu rosto, é ampliar a imagem. Por isso que ela usa um côncavo. O côncavo é o que tem mais imagens. Inclusive, vai aí uma brincadeira e uma dica para você. O convexo só tem uma. Foco negativo. O côncavo tem mais imagens. Foco positivo. Professor, é por isso que tem os sinais? Não, é lógico que não, né? É só para você guardar. Quem tem menos imagens, o convexo só tem uma, foco negativo. O côncavo tem mais imagens, foco positivo. Entendi, professor. Mas então, vamos continuar. Apontou-o para o Sol e percebeu que a imagem real desse astro formou a 40 centímetros do espelho. Opa! Outra observação aí, parou de novo. Grifa esses 40 centímetros. Meus amores, os raios de luz que chegam de muito longe, chegam do Sol, eles chegam a nós praticamente paralelos. Paralelos entre si. Se eu colocar paralelo ao eixo principal do espelho, pois o espelho está apontando para ele, esses raios chegam paralelos, batem no espelho, sofrem reflexão e vão ao foco. Então a imagem se formará sobre o foco. Como a imagem está a 40 centímetros, logo o foco será 40 centímetros. Grifou, já escreve do lado 40 centímetros. Ele então continua. Em seguida fez a pergunta: se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto 2 vezes seu tamanho real e não invertida, peraí, 2 vezes o tamanho real significa que é 2 vezes maior. Logo, o I será igual a 2 Os. Como ela é não invertida, então ela é direita. Então o objeto está para cima, a imagem também estará para cima. Logo, os dois ficarão positivos, certo? Só tem um detalhe. Se essa imagem é não invertida, isso implica que ela é direita. Toda imagem direita obrigatoriamente é virtual. Você pode até escrever ali do ladinho e ficar esperando ver se isso vai ser verdade ou não. Continuemos. A que distância do espelho devo me posicionar? Ele quer saber a que distância a menina ficará do espelho. Qual é o valor de P? Qual é o valor do objeto, né? A distância P do objeto, da posição do objeto. Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta se encontrar qual desses valores. Vem com o tio, por favor. Olha aqui para mim. Todos os raios que incidem em paralelo vão de encontro ao foco. Inclusive, se eu colocar o objeto de frente ao espelho côncavo, o raio que sair da ponta deste objeto paralelamente ao eixo principal tocará o eixo principal por sobre o foco. Ah, entendi, professor. Quer dizer que este raio aqui, isso, ó, esse raio é aquele que incide paralelo e vai para o foco. Lembra-se que eu tinha dito para você lá na leitura do texto que os raios que chegam do solo chegam paralelos ao eixo principal? Logo, todos eles irão se encontrar sobre o foco. Então, a imagem do Sol ficaria aqui. Ah, professor, ele falou que a imagem estava a 40 centímetros. Pois é. Por isso que nós vamos dizer que o foco será igual a 40 centímetros. Positivo por se tratar de um espelho esférico côncavo. É aquele que tem mais imagens, né? Exatamente. Agora, vamos continuar aqui a nossa brincadeira dos raios notáveis, lembra? Incide paralelo, sai pelo foco. E aquele que incide no vértice deve sair formando o mesmo ângulo, né, professor? Exato. Para ele sair formando o mesmo ângulo, olha o que eu vou fazer aqui. 2 quadradinhos para cima, vou marcar 2 para baixo, pois assim eu formo 2 triângulos semelhantes. Logo, os ângulos serão iguais. Eu estou obedecendo a brincadeira dos ângulos iguais. Eita, professor, que aí pois é, ó. Incidiu no vértice e sai formando o mesmo ângulo. Tu já percebeu, né? Esse cidadão aqui são os responsáveis por formar a imagem, pois são os raios refletidos.
só que eles não se encontrarão deste lado. Prolonga para trás do espelho para tu ver. Professor, se eu prolongar aqui, ó, isso, ó, prolonga aí. O tio tá fazendo aqui, né, sem régua. Professor, mas por que você está fazendo sem régua? Não tem régua aí não, é? Lógico que eu tenho, né, Caboclo? É que eu quero mostrar para você como que eu me viraria perante a prova do vestibular. Ah, entendi, professor. Se encontraram aqui, né? Isso, ó. Então, esta será a nossa imagem, é isto, ó. Esta será a nossa imagem. 2 vezes maior que o objeto. Eita, professor, não é que é verdade mesmo? Ó, ficou 2 vezes maior. Pois é. E aí tem um detalhe, né? Essa imagem, eu posso até escrever aqui, ó. Esta imagem é uma imagem maior, ela é uma imagem direita, porque o objeto está para cima e ela também estará, e virtual. Lembra que nós comentamos? Toda imagem direita, obrigatoriamente, é virtual, né? Professor, virtual por que isso? Porque eu tive que prolongar os raios de luz. Ah, entendi, professor. E aí, agora? Bom, agora a gente faz o seguinte, ó. Pela equação do aumento, eu posso escrever I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ah, entendi, professor. Professor, mas você não poderia usar direto aquela equação do aumento em relação ao foco? Até posso, mas eu não vou ficar guardando. Com essas duas eu resolvo qualquer exercício, com aquela, porém, não. Então é melhor guardar essas duas que eu vou usar agora do que guardar uma que eu posso usar apenas e exclusivamente em alguns exercícios. Professor, você é que tem razão, né? Então esta equação aqui, ó, é a equação do aumento linear de Gauss, certo? Eu sei que o I é 2 vezes o O, então vou colocar aqui, ó, 2Os dividido por O é igual a menos o P' sobre P. Professor, mas o P' e o P você não sabe não, né? Não, não sei nenhum dos dois. Mas eu posso cancelar o O, passar o P para o lado de cá e escrever que P' será igual a menos 2 vezes P. Eita, professor, que tu chegou numa equação que... pois é, a gente vai aplicá-la em outro lugar. Deixa ela guardadinha aí por enquanto. Vamos para a equação do foco, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Estas são as duas equações que o tio falou para você que resolve-se qualquer exercício de espelhos esféricos. Não precisa de uma terceira, certo? Ah, entendi, professor. Então vamos lá, ó. Vem comigo aqui. 1 sobre o foco, 1 sobre 40, nós já sabemos. Igual a 1 sobre P. Estamos louquinho para descobrir, né, professor? Exato. Mais 1 sobre P', mas o P' é negativo, então eu vou pôr um menos. E o P' valendo 2P's. Eita, professor, que eu entendi. Então, olha como vai ficar. 1 sobre 40 é igual... Vamos fazer o MMC aqui, ó. Entre P e 2P's é P vezes 2P's. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, assim manda fazer a matemática, certo? Então, P vezes 2P's dividido por P, vai sobrar um 2P's. Aí tem um sinal de menos, a gente copia. P vezes 2P's dividido por 2P's vai sobrar o P. Vezes 1 é P. 1 sobre 40 é igual a P vezes 2P's. E aqui ficamos 2P's menos P, é P, né, professor? Isso. Corta, corta. Eita, professor, que tu foi que... Isso, ó. 2P's vezes 1 é 2P's, igual a 40 vezes 1 é 40. Logo, P é igual a 20 centímetros. Pronto. Se você olhar ali na figura, tu perceberá que é coerente, né? Ó, o foco vale 40, o P está ali entre F e V. Ah, entendi, professor. Pois é. P deu positivo, isso significa que trata-se de um objeto real, né?
Ah, professor, porque se o P e o P' for negativo é virtual, né? Isso. Tanto que se eu substituir aqui, ó, o 20, né, ó, o P' vai ficar igual a menos 40. O que é esse menos, professor? Esse menos aqui, ó, está indicando que ele é virtual, certo? Ah, legal, professor. Então, isso. Então, nosso gabarito, alternativa D de dado. Chegamos então agora à questão 81, que dizia que nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e normalmente são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado. Grifa raios gama aí, por favor, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra a imagem da Lua, obtida na faixa da luz visível, e o da direita, obtida na faixa dos raios gama. Ele pergunta pra gente, comparando os raios de luz visível e os raios gama, é correto afirmar o quê? Galera, para um pouquinho, vem aqui com o tio rapidinho. Eu desenhei para você aqui o espectro de ondas eletromagnéticas. Vamos nos lembrar o seguinte, ele está em ordem de frequência. Eu vou, antes de mais nada, lembrar contigo que ondas eletromagnéticas são ondas que não dependem do meio para se propagar. Logo, elas viajam com uma velocidade que é igual à velocidade da luz, c. Ah, então todo mundo, professor? Todo mundo que está no espectro de ondas eletromagnéticas viaja no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ah, entendi. A velocidade é igual para todo mundo, né, professor? Exato. E outra coisa que eu quero lembrar contigo. Por se tratar de uma onda, eu posso usar a equação da ondulatória e escrever que V é igual a lambda vezes F. Ô professor, eu estou achando melhor o senhor parar um pouquinho, respirar, né? Porque o senhor falou V igual a lambda F e escreveu C igual a lambda F. Ô meu amigo, presta atenção. O V é igual ao C, por isso que eu já troquei por C, certo? Ah, entendi, professor, desculpa aí. Ó, o comprimento de onda dado em metros, a frequência dada em hertz, a velocidade é dada em metros por segundo, certo? Professor, eu estou falando que o senhor tem que parar um pouquinho. Não, ó, hertz é o inverso do período, lembra? Ah, é verdade, e o período é dado em segundos, então o hertz é a mesma coisa que o inverso do segundo. Vezes o metro vai ficar metro por segundo. Putz, professor, é verdade, né? Pois é. Agora vem comigo aqui. De todo esse espectro, né, a menor frequência corresponde às ondas de rádio. Ah, é, professor? As ondas de rádio são as que têm a menor frequência. Primeiro, evidentemente, né, as AM, logo depois as FM, né? Isso. Depois disso, nós temos as ondas de TV. Depois disso, vem as chamadas micro-ondas. Ah, entendi, professor. Ô, professor, me parece aí... Se você lembrar, tem uma equação que traduz a energia dada em função de uma frequência. É a chamada equação de Marx-Planck, onde ele diz que E é igual a H vezes F. Na verdade não é H, né? É a constante de Marx-Planck. Ah, entendi, professor. Ele traduz aqui a energia em função da frequência. Energia dada em joules, frequência dada em hertz, que é o inverso do segundo. Logo, essa constante é dada em joules vezes segundo. Ah, professor, mas eu precisava... não precisava nem lembrar. Eu só quero que você entenda aqui o seguinte. Quanto maior a frequência, maior a energia, certo?
Então, essa frequência das ondas de rádio é menor, logo é que tem menos energia. Por isso, então, professor, que as ondas AM são as de menor alcance e tal, tem menos energia, né? Ah, entendi, professor. E aí a gente vai aumentando as energias? Isso. Se a gente continuar, chega aqui num ponto em que começa a aparecer os chamados raios X. Eita, professor, aí já está aumentando a energia bastante, né? Pois é. E um dos últimos que aparecem aqui são os chamados raios gama. Ah, professor, olha o que ele falou aí, ó. Isso, raio gama, né? O raio gama é o que tem a maior frequência, logo tem a maior energia. Ah, mas tem um detalhe, né, professor? Vem aqui comigo, ó. O cara que tem a maior frequência, como a velocidade é constante, é o que vai apresentar o menor comprimento de onda, né? Isso, exatamente. Tu já matou a charada. Quem tem a maior frequência, né, professor? Isso, ó. A maior frequência terá a maior energia. Só que se tem a maior frequência, tem o menor comprimento de onda, certo? Entendi, professor. Professor, você pôs um espacinho ali, é o espacinho que eu pulei, é o espacinho do visível, né? Primeiro de tudo, você lembra? Vem o infravermelho. Ah, professor, aqui está o infravermelho, né? Isso, ó, infravermelho, abaixo do vermelho. E depois aqui vem o ultravioleta, acima do violeta. Quer dizer que a primeira, isso, ó, a primeira que aparece aqui, ó, é o vermelho, né? E o último que vai aparecer, professor, isso, o último que vai aparecer é o violeta. Entendi. Professor, e aí no meio fica quem, hein? Ó, só para você lembrar, aqui no meio vai ficar o VAVAV. Eita, professor, agora você foi tonto. Não, pera aí, ó, VAVAV. Vermelho, alaranjado. Eita, professor, agora você inventou moda, hein? Amarelo. Professor, estou entendendo. Verde. Aí vem o azul. Ai, professor, entendi. E depois vem depois vem o anil. E por fim o violeta. Professor, entendi. Esse é o espectro visível. Isso. Essa aqui, ó, é a luz visível. Professor, é o único pedacinho que a gente enxerga? É o único pedacinho que a gente enxerga. Aqui ele está decomposto, né? Entendi. Então, vamos comigo. Posso dizer, então, que a frequência do raio gama é maior do que a frequência da luz visível, certo? E, obviamente, o comprimento de onda do gama é menor do que o comprimento de onda da luz. Essas são as conclusões que chegamos na análise do espectro eletromagnético. Vamos olhar para as alternativas, vamos ver o que ela nos oferece. Item A. Como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar no vácuo e com velocidades iguais. Não. Ondas eletromagnéticas também se propagam onde não é vácuo. Nós conseguimos ver mesmo que nós não estejamos no vácuo. B. Por apresentarem comprimentos de ondas maiores do que o da luz visível, já pode parar por aí. O comprimento de onda do raio gama é menor, né? C. Os raios gamas apresentam frequências menores. Não, são as maiores frequências. D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempos diferentes. Espera aí um pouquinho. Intervalos de tempos diferentes? Se a distância é a mesma e a velocidade é a mesma, o tempo tem que ser igual, então está tudo errado. E o E, apesar de terem frequências e comprimentos de ondas diferentes, é verdade, ambos se propagam pelo vácuo com velocidade igual. Verdade, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitavo. Alternativa E era o nosso gabarito. Fechamos assim questão 81 e passamos para a questão 82, última questão da prova de física. Uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instruções do aparelho, encontrou as seguintes informações. Tem aí potência, consumo mensal, presta atenção que está em kWh, é a unidade de energia do sistema usual.
e a tensão que ele trabalha, 220 volts. Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam, em um mês de 30 dias, banhos que em um dia teriam duração em média de quanto? Sempre que ele lhe der potência, comece por ela. Venha comigo, por favor. Potência é a relação entre a energia e o intervalo de tempo. Ah, entendi, professor. Nós não estamos no sistema internacional, estamos no sistema usual. Então venha comigo, por favor. Eu vou escrever assim, ó. Energia é o produto da potência vezes o intervalo de tempo. No sistema internacional, nós usaríamos o tempo em segundos, a potência em watts e obteríamos a energia em joules. Porém, no sistema usual, as potências são da ordem de kilowatts. E o tempo de duração dos aparelhos em meses, durante o mês, é de horas. Logo, a energia é o produto de kilowatt-hora. Ah, entendi, professor. Então vem com o tio aqui, ó. Energia consumida no mês, 42 kWh. Potência, 7.000 watts. 7.000 watts são 7 kW. Ah, entendi, professor. Vezes o intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo de operação desse aparelho será de 42 sobre 7, o que nos dará 6 horas de operação. No entanto, esse chuveiro opera ao longo de 30 dias. Então, eu posso dizer que este tempo total corresponde a N banhos de um tempo T. Logo, vem comigo, por favor. Eu terei aqui 6 horas, 30 banhos de um tempo T. Portanto, o tempo T será igual a 6 dividido por 30. Professor, mas esse 6 está em horas, né? A gente não pode trocar esse horas aqui e colocar no lugar 60 minutos? É claro que pode. Então, eu vou colocar 60 aqui no lugar. Simplificando 60 por 30 vai dar 2. 2 vezes 6 faz tempo que dá 12. 12 minutos é o intervalo de tempo de cada banho. Professor, por que ele deu a DDP? Só para te confundir, ele queria ver você tentar usar a potência U vezes I, porque como o exercício é um exercício de fundo elétrica, você queria usar potência U vezes I, potência RI quadrado ou potência U quadrado sobre R, mas não era um exercício propriamente de elétrica, era um exercício que envolvia o conceito de potência com sistema usual, certo? Meus amores, terminamos aqui a resolução da prova da Unesp de 2022, primeira fase para a área de exatas e humanidades. Uma prova muito honesta, uma prova muito tranquila, uma prova bastante abrangente, uma prova muito bem escrita pela banca da VUNESP, como sempre foi. Eu venho aqui mais uma vez te agradecer a companhia, agradecer o incentivo pelo teu like, agradecer o compartilhamento e acompanhe os demais vídeos que estão por vir. Grande abraço, meus queridos, e até mais!